Oi, oi, poesia! Mais um Arte Nutri aqui no canal Tupi no Mundo. Esse canal que é tão diverso, que nos une à educação, à arte, à nossa saúde. E viva essa integração que é tão maravilhosa, que nos faz lembrar que somos seres complexos, completos, que não somos apenas partes, fragmentados. Isso nos leva a cuidar melhor de nós mesmos, do nosso redor, do mundo, da natureza, que somos nós também. E como sempre, iniciando com um poema. Claro, claro, claro que sim. Vamos lá. O poema se chama Movimento. E é muito especial para mim. Vamos lá? Quantas vezes tive que provar a mim mesma a força que nascia das minhas fraquezas? Quantas vezes quase afoguei-me nas águas que formavam o mar do meu próprio caminho? Quantas vezes acreditei que uma viagem no tempo seria a salvação para as dores que me corroíam? Quantas vezes tive que dançar conforme a música que outra pessoa tocava para mim? Quantas vezes confiei em corações puros e entreguei a pureza do meu em troca? Quantas vezes o vento contrário empurrou-me para o mais profundo do abismo de minha alma? Quantas vezes eu fui a mão que segurou os passos incertos e falhos que meus pés desejaram percorrer? Quantas vezes eu quis deixar de ser apenas eu e me tornar um pouco mais de você? O tempo não leva o que já foi, nem apaga o que vivi. O tempo se funde com a tormenta e se confunde com a promessa de cura. O tempo cura, o tempo dura, o tempo sutura, o tempo apura. Meus sentidos que ainda estão desnorteados, minhas dores que ainda latejam insistentes, meus pensamentos que ainda se sentem atormentados, meus sentimentos que ainda pensam ser carentes. O tempo não passa, meu bem. Eu passo pelo tempo e encontro a cura das minhas feridas abertas em meu próprio caminhar. É o meu destino, é a minha sina, morrer e renascer mais forte. Ser algo além do que imaginei possível, bailar com o vento que aspira a me carregar pelos ares, mergulhar na profundidade dos meus próprios mares, emergir límpida, brilhar com a luz do sol, tornar-me o sol da minha estrada, ser humana, ser deusa, ser tudo, ser nada. O tempo não passa, meu bem. Eu passo pelo tempo e espaço. A cada badalada componho minha canção. Meu espírito flui no mesmo compasso. Sou eu e sou outra. Amanhã, quando me encontrar outra vez, não reconhecerá nada em mim, mas saberá que sou eu. Lerá minha essência e seus olhos brilharão, porque apesar de tudo, continuo a confiar na vida. Então é um poema quase assim catártico, né? Que traz de fato uma profusão de sentimentos, de emoções, e que diz muito respeito ao movimento, que é o tema de hoje do nosso encontro, movimento e vida. Mas o que movimento e vida tem a ver com arte e nutrição? Você sabe? Bom, nós somos puro movimento. Tudo dentro e fora de nós está o tempo inteiro se movimentando. Já tivemos um tema aqui chamado impermanência, que foi muito bacana, mas é um tema que se expande e que a gente pode se debruçar sobre ele muitas e muitas vezes. E ainda assim sentiremos que está faltando alguma coisa ainda a ser dita, a ser refletida. Então, por isso, eu trouxe esse tema hoje, movimento e vida, que se relaciona completamente à arte e à nutrição. A arte é justamente esse movimento interno que se traduz no externo
por meio das nossas expressões artísticas, seja por meio de um desenho, da escrita, da dança, da música e em várias outras expressões artísticas. E na vida, que é também representada pela arte, porque a arte ela traz as nossas vivências. E a nutrição também é esse movimento, é um movimento que nós sempre pensamos ser primeiro de fora para dentro, mas na verdade é um movimento de dentro para fora também. Porque a partir do momento em que a gente entra em contato com o que a gente está pensando, sentindo e as nossas intenções em relação a nós mesmos, esse sentimento, claro, isso sem contar as condições reais, né, para se alimentar. Vamos colocar aqui no perfeito, né, no mundo perfeito, onde você possa escolher os seus alimentos e você tem essa oportunidade de escolher. Então, esse movimento interno vai te levar a esse movimento que é realmente de fora para dentro, que é se alimentar. E a gente já conversou aqui que a alimentação não é apenas o alimento, a ingestão de alimento em si, mas são as várias outras camadas de entrada de algo externo para o nosso corpo, para o nosso pensamento, para a nossa vida. Então, arte e nutrição é sobre movimento e vida, é sobre adaptações, é sobre escolhas, é sobre mudanças. A gente está o tempo inteiro nessa busca por melhorar o nosso próprio ambiente, a nós mesmos. Por mais que as nossas tentativas, inúmeras vezes, sejam falhas, por mais que a gente tenha, né, essa visão que não é uma visão do todo, mas sim uma visão egoísta. Porque, na verdade, a gente está aqui tentando viver e sobreviver. Então, a nossa interferência na natureza, em primeiro momento, ela não é maldosa, ela é pela nossa própria sobrevivência e vivência. Mas a partir do momento em que esse movimento começa a, de fato, prejudicar outros seres, outros habitats, outras relações, inter-relações, a gente precisa começar a despertar a consciência, começar a, de fato, trazer esse movimento que a gente vê externamente para o interno. E aí a arte, ela muitas vezes vai nos depurando, digamos assim, vai lapidando, vai nos sensibilizando para essa realidade. Lembro-me que uma vez eu fui apresentar, né, acho que foi a primeira peça que eu apresentei e que se chamava Amazônia, ontem, hoje, amanhã. E a gente pintava o corpo todo, né, com argila, e a artista, né, a maquiadora que nos pintou também, ela trouxe pinturas indígenas para os nossos corpos. Ela é estudiosa sobre a arte indígena, sobre pinturas no corpo, né, tão belíssimo. E aí ela trouxe o genipapo, e ela nos pintou com o genipapo, que é uma pintura, uma tintura que dura assim vários dias, mesmo a gente tomando banho e tal. E é bem impressionante como a gente tem essa possibilidade do convívio harmônico com a natureza, né? A gente obtém uma tintura diretamente da natureza, de uma forma bem menos agressiva, né? Do que quando a gente cria uma indústria que, além de arrancar muitos recursos da natureza, polui o mundo, polui o planeta e nos prejudica no final das contas. Então a gente tem muitos produtos que utilizam químicos que a gente não sabe exatamente qual ação aquele químico vai ter no nosso organismo. Então, o que eu quero dizer, né? Trazendo a imagem dessa peça teatral que eu fiz,
A partir desse momento que eu tenho contato por meio da arte sobre essas conexões possíveis, porque muitas vezes a gente está alheio e por falta de informação, né? Muito embora a gente tenha muita informação hoje em dia por causa da internet, mas às vezes as informações elas são muito direcionadas para determinados assuntos e a gente fica dentro de bolhas, vai ficando dentro de bolhas e de algum modo o que a gente pensa que é estar informado é na verdade estar alienado, porque a gente só está ali olhando para um tema ou só olhando para um aspecto daquele tema. A gente está vendo isso acontecer com a política, né? Coisas assim atrozes ocorrem porque simplesmente a pessoa acha que está super informada porque recebem ali pequenas gotas de informações, muitas vezes falseadas, ou informações que têm alguma verdade ali, mas são falseadas, e aí parece que é autêntico, e a pessoa se conforma em viver nessa bolha, né? Não quer estourar. Todos nós, em algum âmbito, em algum assunto, muito provavelmente estejamos inseridos em bolhas que a gente acha que está muito confortável e que não vai sair dali, né? Mas aí voltando ao assunto, porque senão a gente vai fugindo. Movimento e vida. E porque, né, esse contato com a arte muitas vezes nos sensibiliza a justamente procurar uma adaptação melhor, um equilíbrio melhor, né? Um passo melhor para a nossa relação com a própria natureza, que nós somos também. Eu sempre ressalto isso, a natureza que somos nós também. Nós não estamos à parte. Nós não somos serizinhos aqui, seres humanos, e a natureza está ali. Tudo ao nosso redor é natureza. Ah, essa casa é a natureza também? É uma intervenção humana dentro da natureza. Sabe o João de Barro, quando ele constrói a casinha dele? E todos os animaizinhos que vão encontrando formas de ter as suas habitações, nós somos a mesma coisa. Nós estamos aqui construindo as nossas habitações em meio à natureza, que somos nós também. Então, nós não estamos separados. E assim, começar a despertar para isso nos move. Aí lá vem o movimento de novo. Nos move a pensarmos em novas relações com o meio que a gente vive. Na forma como a gente vai pensar sobre o desperdício, sobre o aproveitamento, reaproveitamento de alimentos, sobre o nosso contato com a própria educação, porque a gente vai pensar, não, se estamos fazendo coisas que não são bacanas para o nosso próprio mundo, a gente precisa começar a mudar isso. E a gente vai, né? Isso é assim muito natural, pensar na educação, a começar, claro, em casa, com seus filhos, sobrinhos, netos, mas para a escola. Então a gente vai expandindo o pensamento nesse sentido de mudança de paradigmas, de enxergar de uma outra forma, de frear o consumo exacerbado. Será que realmente eu preciso disso? Será que realmente a gente não poderia pensar em fazer trocas, ao invés de sempre, né, necessitar da compra de um determinado produto? Ai, porque todo mundo tem, porque tem que ser novo, porque... Então, esses movimentos pequenos eu acho muito admiráveis, né? Tanto nessa parte da alimentação, de pequenos agricultores, de pessoas que estão unidas para fornecer produtos de qualidade, como são as comunidades que sustentam a agricultura, CSAs, estão distribuídas aí por todo o Brasil. Eu não sei como funciona isso ao redor do mundo, mas eu sei que a gente tem potencialidades, tem potenciais, e que a gente precisa investir nesses movimentos justamente para que possamos conservar a nossa própria vida. Então a gente tem que pensar para além da sobrevivência. Estamos num momento em que
É crucial, é imprescindível que a gente refaça os nossos passos, reveja as nossas atitudes em relação a nós mesmos, a como a gente trata o nosso corpo, essa nave que nos faz atuar no mundo, que nos permite nos movimentarmos no mundo, e como a gente trata o que está ao nosso redor. E tudo isso é natureza. Nós e tudo que está ao nosso redor. E tudo que também não está ao nosso redor. Tudo que a gente não vê, porque muitas vezes a gente fica assim, né? Aquele ditado que a gente usa aqui no Brasil, que o coração não vê, não, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a nossa indiferença, a nossa insensibilidade muitas vezes vem disso, né? De que se eu não vejo, então não acontece, então também não me importa. Isso me fez lembrar de quando eu comecei, né? Esse movimento para ser vegetariano e vegana, né? Depois, pensando aqui na trajetória, na minha dificuldade em adaptação e, bom, em relação à alimentação, acabou que eu preferi, né, estar na categoria de vegetariana, não vegetariana estrita, né? O vegetarianismo estrito seria tirar também leite, ovos, enfim, os derivados, né, de origem animal. E aí, por que eu retornei a esse momento? Justamente porque eu comecei a ver, né, a ver documentários, a ver como os animais são tratados. A carne não chega ali, sei lá, sem sofrimento nenhum, né, no mercado. Porque quando a gente vai ao mercado e compra uma carne congelada, a gente não vê o animal. A gente não vê a forma do animal, a gente só vê um pedaço de carne. Então eu comecei a pesquisar também sobre as possibilidades de viver, não sobreviver, de viver aqui e ter um corpo saudável, nutricionalmente falando, né? Sem precisar da carne. Aí a partir desse momento eu fui gradativamente diminuindo. Tem gente que já consegue fazer essa transição muito abruptamente, justamente porque se sente tão impactado pelo sofrimento dos animais, porque ou vê pessoalmente, ou vê documentários, filmes que falam sobre o assunto e se sente realmente comovido. Porque aí a partir do momento que os olhos veem, o coração sente, e aí a gente começa a pensar nesse movimento para a mudança. E eu fiquei assim, pensando, né? Na decepção também que me causou o fato de eu não conseguir, no momento em que eu me propunha, a virar vegetariana. Vegana, na verdade, de fato. Né? A gente tenta o máximo possível usar produtos de limpeza, produtos de beleza também, que não tenham sido testados em animais, e outros movimentos, né, que fazem parte do veganismo. E não diz respeito só à alimentação, porque não é só sobre mudança na alimentação, é mudança de vida, de estilo de vida. E muita gente traz também como uma filosofia de vida e como causa, né, virar ativista realmente. Então eu me senti um pouco decepcionada com o meu próprio movimento e muitas vezes eu deixei de falar sobre isso porque eu achava que eu não estava fazendo certo. E assim, se a gente for pensar, o que realmente é certo e o que é errado, né, em relação a essas questões alimentares? Nós temos hábitos que são arraigados, que são impregnados desde a nossa infância. E na maior parte das ocasiões, é impossível a gente mudar de vez, abruptamente. E mesmo que isso aconteça, a gente sente o impacto, inclusive psicológico, emocional dessas mudanças e até nas relações familiares e pessoais, né? Que podem causar um estremecimento quando a gente fala, vou mudar meu hábito por um motivo ou por outro, seja por saúde, seja pela questão ambiental, seja por amor aos animais, enfim, independente do que seja. Mudanças sempre trazem impactos positivos e talvez também negativos, mesmo que sejam mudanças positivas. E a gente precisa estar atento para isso. Só que naquele momento em que eu estava ali, né, nessa busca frenética por mudar,
e não consegui efetivar, né? Eu fiquei assim 6 meses, mais ou menos, realmente sem consumir nada de origem animal, né? Então eu estava ali me considerando vegana ou vegetariana estrita no sentido da alimentação, né? E depois eu fui, uma ocasião ou outra, acabava abrindo exceção, porque as pessoas começam a cobrar da gente, porque um bolo não. Enfim, as pessoas não conseguem fazer um bolo sem o leite, o ovo. É claro que eu comecei a fazer, eu e meu esposo, né, começamos a fazer esse movimento em casa, de fazer nossa própria refeição. Mas eu comecei a sentir também, né, esse incômodo, essa angústia de muitas vezes não dá conta do trabalho, do filho, de faculdade, e ainda ter que fazer as minhas próprias refeições e estar sempre ali, né, naquela vontade, de fato, de fazer algo diferente, mas sem conseguir dar conta. Então, eu comecei a fazer o trabalho também interno de aceitar o momento em que eu estava, que eu não estava conseguindo, né, dar conta daquela mudança, e pensar em formas gradativas de colocar isso na minha vivência, sem que isso me machucasse tanto e sem que fosse um processo tão doloroso para mim dentro das minhas relações também. Oi, Ainê, bom dia! Então, é importante a gente pensar, né, em primeiro lugar, quando a gente vai fazer mudanças, que elas trazem consequências. Mesmo mudanças positivas podem trazer consequências que em alguns momentos a gente não está esperando, que são imprevisíveis e que têm um impacto também negativo, né, no primeiro momento. E a gente precisa considerar e reconsiderar sempre as nossas decisões, os nossos passos. Afinal de contas, a gente está aqui assim, aprendendo, né? Então, o perfeccionismo muitas vezes pode nos paralisar, embargar, fazer com que a gente não faça nada. Então, ao invés de fazer uma coisinha pequena, a gente acaba não fazendo nada e ainda se sente deprimido, justamente porque a gente quer primeiro a perfeição. Primeiro eu quero fazer tudo certo, para depois passar as informações que eu tenho, para depois ir tentar contagiar as pessoas também com esse conhecimento, com essa nova possibilidade de viver a vida. Mas se a gente for esperar isso, não vamos conseguir sair do lugar. Porque na verdade a gente está em pleno movimento. A vida é movimento, nós somos movimento. E muitas vezes a gente dá 2 passos para frente e aí daqui a pouco precisa recuar 3 passos. Porque a gente percebeu que ali não era o momento. E tudo bem, tá tudo bem. A nossa vida é assim. E respeitar isso, respeitar o nosso tempo, o nosso momento, respeitar também os nossos sentimentos, as nossas vivências nas relações interpessoais. Isso é fundamental para que a gente tenha essa saúde, a saúde integral, que é o que estamos buscando. Sim, e a gente ainda acha que dá conta de tudo e acaba ficando doente. E aí, de novo, quando a gente fica doente, a doença ela vem como uma forma de falar assim, ó, peraí, tem alguma coisa que a gente precisa que organizar. Talvez você precise parar um pouquinho, talvez refletir alguma coisa. Então, a gente fica com raiva, né? De ficar doente, de ter que ficar parado, de não conseguir produzir. Ainda mais quem gosta de ficar produzindo assim, que é inquieta, mais sanguínea. Então, é bem complicado, mas é entender esse movimento, o movimento da vida. Então, o tema de hoje, movimento e vida, nos convida a essa reflexão e a essa ação de respeitar os nossos próprios limites naquele momento. Não é nos limitarmos, mas é respeitar que sim, a cada passo que a gente vai caminhando, existem algumas limitações. E a gente precisa, de fato, estar preparado para respeitar o nosso momento
e o momento em que estamos inseridos também. Então, semana que vem a gente tem mais Arte Nutri. Eu espero que você nutra a sua vida de arte e que possa deixar a nutrição agir também através da arte. A sua cozinha é um lugar de experimento artístico. Aproveite e divirta-se. Divirta-se enquanto caminha sobre a terra. Um beijo e até quinta-feira que vem com mais Arte Nutri.